Fala, meus queridos, professor Guilherme Lemos, da sua maratona de atualidades, sempre multiplicando as tuas chances de aprovação. E hoje a gente vai trabalhar um tema super importante. Nós vamos falar sobre o caso Jeffrey Epstein e nós vamos abordar a lei de transparência dos arquivos do caso aprovada pelo presidente americano Donald Trump em 2025. Galera, desde já eu quero te pedir que você deixe aqui o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal e se liga que essa aula é a mais importante que eu já gravei para o nosso canal. Nós vamos abordar o caso Jeffrey Epstein a partir da lei de transparência dos arquivos do caso que foi aprovada pelo presidente Donald Trump. Mas, Guilherme, ele não é a figura política mais citada nos arquivos? Mais de 30.500 vezes. Então Donald Trump está produzindo prova contra si mesmo. Na verdade, galera, eu considero um hangout limitado. Hangout, coloque entre aspas. O que significa essa expressão? É quando um pedaço de documento é liberado a fim de satisfazer a população e essa não desejar saber mais sobre o tema. Eu acredito que Donald Trump está colocando o dele na reta, tentando ocultar um núcleo financeiro, ou seja, um núcleo que financia as campanhas do Partido Republicano, Democrata, entre outros, tá bom? Vamos iniciar? Primeiro, eu acredito que vocês já devam ter assistido um filme de terror chamado O Telefone Preto. Esse filme traz a história de um serial killer, tá bom? Que é o The Grabber. O diretor de tal obra nem confirma, tampouco nega. Mas dizem que a máscara que o ator utiliza, o Ethan Hawke, é muito semelhante ao formato da mandíbula desse predador sexual prolífico. Eu me arrisco a afirmar que quando eu me debrucei sobre esse tema, hoje eu categorizo Jeffrey Epstein como o maior predador sexual prolífico da história. Mas, Guilherme, o que é um predador sexual prolífico? Observem, faça seu diagrama, faça seu esquema, tá? Predador sexual é um agressor com elevado número de crimes sexuais por um período de tempo prolongado. E o que significa prolífico? Prolífico significa abundância, em excesso. Então lembre-se, prolífico tem relação com a alta taxa de reincidência, a alta taxa de repetição desses crimes. Estamos falando de algo em torno de 500 até 1.000 vítimas. Lembrando que Jeffrey Epstein foi casado 2 vezes. O segundo casamento com a Ghislaine Maxwell, que é a principal recrutadora, aliciadora. Inclusive, muitas vítimas relatam que ela era tão má, tão perversa e até pior que o próprio Jeffrey Epstein. Tudo bem? Eu vou precisar fazer um perfil desse camarada, desse criminoso, tá bom? E eu busquei em algumas fichas, em algumas análises, esse perfil. O nome dele é Jeffrey Edward Epstein, tá bom? De uma família modesta, digas de passagem. Eu não vou me arriscar afirmando que a mesma é humilde, mas no mínimo modesta. Seu pai, o Seymour Epstein, um jardineiro, um zelador, e sua mãe, Pauline Epstein, uma dona de casa, que já trabalhou como auxiliar de serviços gerais. Jeffrey Epstein nasceu no dia 20 de janeiro de 1953 e ele morreu no dia 10 de agosto de 2019, aos 66 anos. Professor, será que ele morreu mesmo? Porque eu ouço teorias afirmando que ele não morreu. Bom, pessoal, aí nós
caímos, por exemplo, nas teorias que dão conta de que Elvis não morreu, de que Michael Jackson não morreu. O irmão mais novo de Jeffrey Epstein, o Mark Epstein, que inclusive é consultor imobiliário, é empresário milionário, ele vem gastando rios de dinheiro justamente para provar que Jeffrey Epstein não teria falecido da forma como as autoridades anunciam dentro da historiografia oficial, tá bom? Para que o nosso vídeo, obviamente, não venha a sofrer qualquer tipo de dano, eu vou definir a morte em decorrência de ações danosas autodirigidas. De acordo com a família, teria sido um assassinato, uma queima de arquivo. Tudo bem? Se você vai fazer vestibular tradicional, Exame Nacional do Ensino Médio ou concurso público, esse recado é para você. Acesse através desse link o nosso laboratório de geopolítica e venha multiplicar as tuas chances de aprovação. Nós temos a maior plataforma de educação complementar do Brasil e vamos te oferecer um combo diferencial. Através da nossa plataforma, vocês terão o laboratório de redação, o laboratório de atualidades e geopolítica, resolução de itens do Exame Nacional do Ensino Médio, tudo isso preparado com muito carinho para que você alcance a tua tão sonhada aprovação. Tudo isso com uma única assinatura bem ao estilo Netflix. E o link já está com o meu cupom aplicado, Gui15. Não perca tempo, link aqui embaixo, faça a sua assinatura. Eu tô junto com a Academy ensinando tudo o que importa. Bom, o pai, Seymour Epstein, jardineiro, a mãe, Pauline Epstein, dona de casa, e o seu irmão mais novo, Mark Epstein, profissão empresário. Todos da cidade de Nova York, do bairro do Brooklyn. Lembre-se, Hillary Clinton é de Nova York, Donald Trump é de Nova York, Jeffrey Epstein de Nova York. Tá certo? Morreu aos 66 anos. Olhem o patrimônio do camarada. De acordo com a última publicação da revista Forbes, Jeffrey Epstein tinha uma fortuna de 578 milhões de dólares. Na cotas em real, fazendo a transformação, 3 bilhões e meio de reais. E como é que ele alcançou essa fortuna tão elevada? Ora, através da gestão de fortunas. O principal cliente de Jeffrey Epstein era o Leslie Wexner, o dono, o proprietário da Victoria's Secret. Lembrando que muitos desfiles dessa grife, lembre-se, se você acessar essa mesma plataforma e olhar desfiles da Victoria's Secret, você vai observar que é um verdadeiro espetáculo, com a apresentação de artistas como Maroon 5, Justin Bieber, Bruno Mars, interagem com as modelos. E aí vem uma verdade inconveniente. Nesses 3 milhões e meio de documentos, nesses mais de 20 mil vídeos, dão conta que muitos dos temas desses desfiles não eram escolhidos por estilistas, e sim pelo próprio Jeffrey Epstein e os outros agressores, inclusive na escolha dos temas infantis. Uma verdade bem conveniente, não é mesmo? Bom, ele era um especialista em gestão de fortunas, seu principal cliente, Leslie Wexner, e observe que eu coloquei aí Victoria's Secret para você identificar facilmente, tá bom? Tá certo? Carreira profissional. Galera, o mal ele deve ser cortado pela raiz. Se lá no início de sua carreira profissional na década de 70, as empresas já tivessem denunciado ele pelos crimes contra a dignidade sexual que ele praticou, talvez nós não estaríamos agora tendo esta aula abordando tal temática. Por incrível que pareça, Jeffrey Epstein começa sua carreira profissional na década de 70 na educação. Tá bom? No Instituto Courant
da Universidade de Nova York no curso de Ciências Matemáticas. Sim, ele deu aula de física e de matemática. Porém, é importante salientar que ele não era graduado, ele não havia se formado. Óbvio. Eu vou colocar aqui uma situação para vocês que é a seguinte: eu tenho muitos colegas de profissão que ministram aulas de determinada disciplina e não são formados naquela disciplina. Por exemplo, um professor que dá aula de biologia, mas é formado em biomedicina. Um professor que dá aula de química, física e é formado em matemática. Isso acontece, notório saber. O que nós não podemos é autorizar uma contratação não convencional de um cidadão que não tinha credenciais para exercer a função do magistério. Lembre-se, não graduado, tá bom? Inclusive, para a época, ele trabalhou como professor de matemática e de física numa escola de elite de Nova York, uma escola para adolescentes chamada Dalton School, tá bom? Uma contratação não convencional porque ele não tinha credenciais. Naquela época, ele foi demitido, tá bom? Depois de atuar alguns anos nessa instituição. E ele foi demitido por comportamento impróprio. Ou seja, atitudes, atos de abuso sexual contra estudantes. Mas a escola, para se eximir de qualquer responsabilização, principalmente pagamento, por exemplo, de indenização, coloca em seus documentos que ele foi demitido por mau desempenho. Talvez, se essa escola tivesse colocado a real causa da demissão, ele já teria pago, já teria sido responsabilizado penalmente e, repito, nós não teríamos que abordar uma rede de exploração sexual tão complexa como a que ele construiu, como a que ele constituiu. Pois bem, um dos pais de alunos dessa referida instituição de ensino trabalhava num banco chamado Bear Stearns. O pai considerava Jeffrey Epstein um excelente negociador, um exímio influenciador de opinião, e vai convidar Jeffrey Epstein para trabalhar com ele no banco no qual ele exercia atividade remunerada. O nome dele, Bear Stearns. E Jeffrey Epstein entra nesse banco em 1976. Só que não era qualquer banco. Nós estamos falando do quinto maior banco de Wall Street, na ilha de Manhattan. E lembre-se, Jeffrey Epstein começa como um assistente júnior de baixo escalão, de um operador de pregão. Ele vai se tornar comerciante de opções, o que eu chamo de corretor de ações. Ele vai se tornar o conselheiro dos mais ricos e até um parceiro limitado daquela instituição, com participação na mesma, até que ele é convidado a deixar o banco. Guilherme, por qual razão? De acordo com depoimentos coletados, principalmente do departamento de RH, você lembra que existe um crime contra a dignidade sexual que nós chamamos de assédio sexual. E geralmente o assédio sexual há necessidade de uma relação de hierarquia entre o assediador e a vítima, não é mesmo? Ele se utilizando do cargo de superior hierárquico contra a vítima. Pois bem, só que o banco não coloca tal causa de demissão. O banco coloca violação de regulamento. Percebem como lá no início já temos a prática de crimes graves, mas que não foram coibidos. E, meus amigos, depois do enriquecimento, aí a pessoa considera que está acima do bem e do mal e de que tudo pode, não é mesmo? Bom, antes de falar sobre os principais casos e crimes, eu preciso falar sobre as ilhas. Lembre-se que Jeffrey Epstein tinha CPF brasileiro ativo
tinha 4 apartamentos de luxo em São Paulo, 5 mansões nos Estados Unidos, um rancho no México e 2 ilhas no Mar do Caribe. Estamos falando de um arquipélago chamado San Tomás, 65 quilômetros a leste de Porto Rico, tá bom? Na América Central Insular, Great St. James, Little St. James, tá bom? A Ilha do Pecado, Little St. James, uma ilha de 16,3 mil metros quadrados ou 75 acres, tá bom? Uma propriedade particular. Lembrando que na Little St. James foi onde ocorreu a maior parte dos crimes. Óbvio, ele compra Little St. James em 1998 pela bagatela de quase 8 milhões de dólares. Great St. James em 2016 pela bagatela de 22 milhões e meio de dólares. Lembrando, as 2 ilhas no arquipélago chamado de Ilhas Virgens Americanas. Olha que coisa interessante, meus queridos. Um bilionário chamado Stephen de Kock comprou as 2 ilhas pela bagatela de 60 milhões de dólares. Mas, cara, as ilhas valorizaram e estão construindo nela 25 quartos para transformá-la num resort para a visitação de curiosos. Pasmem, não é mesmo? Bom, na parte 2, nós vamos contemplar 4 casos. O ex-príncipe, tenho que me acostumar com essa ideia, o ex-príncipe Andrew, o ex-presidente Bill Clinton, o CEO da Microsoft, Bill Gates, e, por fim, Donald Trump. E, ao final, eu vou abordar com vocês, trazendo para o Brasil alguns casos de repercussão nacional, e eu vou trabalhar os crimes contra a dignidade sexual no Código Penal, trazendo uma diferenciação que você vai considerar bem didática e eu tenho certeza vai aumentar o teu repertório, principalmente na competência de número 2 da matriz de referência de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá gostando? Então vem acompanhar a parte 2 desse tema. O link tá aqui abaixo na descrição para que você vá direto para o vídeo e acompanhe tal tema. Deixe o seu like, veja se você está inscrito no nosso canal. Se não estiver, por favor, a sua inscrição é muito importante para manter esse projeto sempre ativo e vamos acompanhar a parte 2 do caso Jeffrey Epstein. Se você vai fazer vestibular tradicional, Exame Nacional do Ensino Médio ou concurso público, esse recado é para você. Acesse através desse link o nosso laboratório de geopolítica e venha multiplicar as tuas chances de aprovação. Nós temos a maior plataforma de educação complementar do Brasil e vamos te oferecer um combo diferencial. Através da nossa plataforma, vocês terão o laboratório de redação, o laboratório de atualidades e geopolítica, resolução de itens do Exame Nacional do Ensino Médio, tudo isso preparado com muito carinho para que você alcance a tua tão sonhada aprovação. Tudo isso com uma única assinatura bem ao estilo Netflix. E o link já está com o meu cupom aplicado, Gui15. Não perca tempo, link aqui embaixo, faça a sua assinatura. Eu tô junto com a Academy ensinando tudo o que importa.